que tinha pelo nome Porquê, a gente viu o porquê que as crises acontecem. Nós entendemos qual o motivo que as crises surgem e por que elas surgem. Então, nós vimos que as crises surgem e acontecem porque nós vivemos em um mundo caído, sob a influência do inimigo, né? A terra, né, que Deus criou toda perfeita, se tornou uma terra cheia de problemas por causa da influência do mal. E é lógico, nós passamos muitas vezes por crises também por causa das nossas escolhas. E normalmente as nossas escolhas erradas não são simplesmente coisas da nossa vontade, né? O apóstolo Paulo vai nos dizer que, né, aquilo que é de bom que ele quer fazer, ele não faz, e aquilo que é ruim, quando ele viu, ele já fez. Então, tudo isso sob a influência do inimigo. Então, é muito comum a gente ouvir, né, as pessoas dizem: mas quer culpar o diabo em tudo. Realmente, nós temos o Espírito Santo de Deus, e com ele e nele nós temos poder para vencer as tentações. A palavra de Deus vai nos dizer que não sobreveio tentação nenhuma sobre nós que a gente não pudesse resistir. Então nós precisamos entender isso. Mas aí as crises vêm por causa da influência do mal. Mas aí no segundo episódio nós somos encorajados a o quê? A enfrentar essas crises, a nos posicionarmos frente a essas crises, com a convicção de que em Cristo nós já somos mais do que vencedores em todas as coisas. Amém? Então, coragem. Por quê? Porque o mundo é mau. O que eu tenho que fazer? Se posicionar com coragem. Não posso posicionar com medo diante das crises, diante das lutas. Todas as vezes que eu posiciono com medo, ou que eu me posiciono com insegurança, aumenta-se muito a probabilidade de eu perder a batalha, de eu perder essa guerra. Então nós somos encorajados aqui a quê? Encorajados a crermos que em Cristo nós somos mais que vencedores. E no terceiro episódio, que foi no domingo passado, nós vimos sobre, ou nós entendemos, nós aprendemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então mesmo as crises contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E nós vimos no culto do domingo passado que em meio às crises, Deus está querendo nos mudar para que a gente seja mais parecido com Ele. Com mesmo em meio às crises, enquanto Ele nos muda, Ele está querendo que outras pessoas sejam alcançadas através do poder do Evangelho. Amém? Então foi isso que nós vimos nesses 3 episódios. E eu falei em todos os dias e quero repetir para você aqui. Veja bem, a série é sobre vencer em tempos de crise. Por quê? Porque não existe tempo na vida da gente sem crise. Sempre vai existir uma crise, né? Eu já disse, quem sabe de público alguma vez, mas outras vezes já falei para o Thiago Duarte algumas vezes que a gente anda por aí conversando. Eu nunca vi um negócio mais complicado. Tem 3 áreas da minha vida que frequentemente estão em crise. É o meu trabalho, e nele envolve finanças, relacionamento com os meus filhos, o relacionamento com a minha esposa. Eu nunca vi um negócio desse. Normalmente, não está tudo bem nas 3 áreas. Normalmente, se estiver tudo bem com a pastora, de repente, estou com crise com os meninos. Ou se eu estiver com crise com os meninos, está beleza com eles, está tudo certo no trabalho. Ou então está beleza com eles, mas o trabalho está com vontade de nem voltar lá mais. Por quê? A vida é assim, cheia de crises. Então qual que é a estratégia? Vencer em meio às crises. Então, para vencer em meio às crises, nós vamos saber por que elas existem, ser encorajado e aprendermos que Deus está trabalhando mesmo em meio às crises. Deus não para, amém? Deus continua trabalhando em nosso favor, mesmo em meio às crises. E esse episódio de hoje vai falar sobre justamente, quem sabe, uma das atividades mais difíceis que tem. Porque a gente entender por quê, a gente ser encorajado e a gente aprender que Deus está trabalhando, eu considero até fácil. Agora, esse 4º episódio para mim é o mais difícil. Esperar, saber o momento certo, entender que Deus tem o tempo dele. Certamente, na minha opinião, não sei para você, mas esperar é uma das coisas mais difíceis que tem na vida.
Meu Deus, como é difícil esperar. Como é difícil a gente, né, estar parado ou mesmo em movimento, mas esperando algo acontecer. Então esperar é muito difícil, né? Inclusive nós falamos aqui já em uma mensagem, nesse ano de 2020, nós pregamos uma mensagem aqui, que nós falamos justamente sobre esperar. Eu não sei se alguém lembra, mas nós falamos aqui sobre salas de espera, né? As salas de espera da vida que a gente passa. E aí, lógico, eu não vou falar as mesmas coisas daquela mensagem, mas ainda aqui nessa introdução, nós entendemos que salas de espera não é de tudo ruim. Por quê? Normalmente, claro, salas de espera não são definitivas. Ou seja, salas de espera é um lugar passageiro. Salas de espera é um lugar de transição. Sala de espera não é um lugar que você fica para sempre. Certamente daqui a pouquinho seu nome vai ser chamado Márcio, né? O próximo. Então, salas de espera normalmente elas não são definitivas, né? Até porque se sala de espera fosse definitiva, você não estava aqui nessa noite. Quem aqui já esteve numa sala de espera alguma vez? Do dentista, do médico, de uma empresa? Todos nós estivemos numa sala de espera, mas ela não foi definitiva. Você está aqui. Outra coisa que nós precisamos de entender enquanto nós esperamos: Deus continua conosco na sala de espera. Amém. Aleluia. Às vezes a gente tem a percepção que Deus não está nos ouvindo, que Deus não está vendo, mas não, Deus está querendo que a gente aprenda algo com esse processo, mas Ele não nos abandona na sala de espera. Ele continua ali, e se você permitir, você vai perceber Ele segurando a sua mão, você vai perceber Ele soprando uma palavra ao seu coração em um momento de crise. Mas salas de espera também é um sinal de que você já está muito próximo de ser vendido. Como eu disse, daqui a pouquinho já vai chamar o nome. Então salas de espera, né, é sinal que quando eu passo mal lá na minha casa, aí eu vou para o médico. Então, de eu passar mal e ir para o médico até tem um tempo, mas quando alguém já foi na UPA, eu já fui. Aí eles vão lá e fazem uma triagem, né? Depois que faz a triagem, você já está no nível de sala de espera. É sinal que daqui a pouquinho a mulher já vai falar seu nome lá naquela televisão. É assim que acontece. A sala de espera já é um passo para você, né, estar sendo atendido. E salas de espera moldam o nosso caráter. Nunca vi algo tão bom para moldar nosso caráter igual salas de espera. Pense nisso. Aproveite esse momento da sala de espera e permita que o Espírito Santo de Deus faça as transformações que são necessárias na sua vida. Salas de espera servem para isso, para mudar o nosso caráter, para tornar o nosso caráter parecido com o caráter de Cristo. E salas de espera normalmente nos preparam para algo maior, para algo melhor, porque normalmente quando nós saímos da sala de espera, né, nós saímos, né, para continuar, para seguir a nossa vida. Então, nós precisamos entender o seguinte: não dá para vencer sem esperar. Não existe vitória sem esperar. Esperar é fundamental para que a vitória chegue, porque na espera muitas coisas vão sendo construídas e nós precisamos de entender isso. Em meio a qualquer tipo de crise, seja no relacionamento, seja uma crise financeira, seja no trabalho, seja uma crise mundial da pandemia do coronavírus, nós precisamos ter calma. Não vai adiantar nada você ficar desesperado. Você precisa de continuar esperando e crendo que no momento certo Deus Todo-Poderoso vai se manifestar. Amém. Aleluia! Porque é Ele que está no controle, é Ele que tem o controle, tudo pertence a Ele, tudo é da forma dele. Então salas de espera vão servir para isso. Não dá para vencer sem esperar. E enquanto a gente espera, algumas coisas vão acontecendo. Quer ver? Não dá para vencer sem esperar. Esperar a esposa se arrumar para vir para a igreja quando chegar atrasado. Tem que ter muito domínio próprio, né? Lá em casa normalmente é o contrário, eu demoro mais para ficar pronto. Mas normalmente as mulheres demoram mais. Outra coisa, esperar o marido ser mais organizado. Tem que ter muita esperança, né? Em meio aos tempos de crise. O que mais? Esperar Palmeiras ser campeão mundial. Tem palmeirense aqui?
É ilusão, tá? Não adianta esperar. Tá bom, Rafael? Entende? Tem algumas esperas, tá? Igual essa, um dia acontece. Vamos crer, tá bom? Então veja só, esperar exige de nós acreditar, confiar. O cara tem quase 40 anos e continua acreditando que o time dele vai ser campeão do mundo. Beleza, tá esperando até hoje. O dia que for campeão, vai vibrar como nunca. Eu sei o que é isso. Eu esperei muito tempo meu time ser campeão de alguma coisa. Eu torci para ele 18 anos sem ver ganhar nenhum título. Foi sofrida aquela espera. Mas o dia que ele venceu, né, eu comemorei com muita garra. Então esperar faz parte da vida, em todas as áreas da vida. Veja só, esperar o dia da partida ou do jogo. Enquanto nós esperamos, nós precisamos de fazer algumas coisas. O cara que vai, o atleta, que ele espera o dia da partida ou o dia daquele jogo, ele precisa de fazer o que enquanto espera? Ficar parado? Não, ele precisa de treino. Ele precisa de melhorar as suas marcas. Ele precisa de ter, né, um comportamento de atleta para ele vencer no dia do jogo. Mas no dia da viagem, tomou viagem marcada, você fica parado esperando a viagem chegar? Não, você precisa de fazer as malas, você precisa, quem sabe, de arrumar alguma documentação, mas você precisa de esperar o dia certo. Em todo o tempo, enquanto nós esperamos, nós precisamos de fazer algo, porque senão o dia chega e nós não estamos preparados. Olha outro exemplo, esperar o dia do casamento. Né? Quando o cara vai casar na igreja e tal, faz convite, convida o povo, nós vamos fazer festa no caso, né? Então ele precisa de fazer algo, precisa de convidar as pessoas. Pensa um negócio trabalhoso, né? Sair entregando convite e tal, essa coisa toda. Esperar a oportunidade de trabalho. Como que a gente deve esperar? Só esperar? Não. Enviar o currículo, se preparar para um curso, estar ligado no que está acontecendo. Tudo isso são coisas que nós fazemos enquanto nós esperamos. Mas existe algo que eu e você, como igreja do Senhor Jesus, não podemos deixar de esperar: a volta de Cristo. Aleluia. E ela está breve. Mas assim, quando eu espero a volta de Cristo, o que é que eu tenho que fazer? Santificação. Santificação. Porque sem santidade não será possível ver ao Senhor. Sem santidade a gente vai esperar e não vai ver acontecer. É muito sério. Mas enquanto espera, algo precisa de ser feito. E nesse caso, nós precisamos de nos santificar, tá? É lógico que todo mundo que está aqui, inclusive eu, eventualmente vai pecar. Por quê? Porque a nossa primeira pergunta, porque nós estamos sob a influência do mal e nós estamos em uma guerra. Mas pecou, você precisa de lembrar as palavras que João disse aos cristãos da terra: filhinho, é bom que você não peque, mas se você pecar, lembre-se que você tem um advogado que é Jesus Cristo, o justo, e é Ele quem nos justifica. Aleluia! Mas enquanto nós esperamos, nós precisamos de nos santificar. Amém? Agora veja só, em cada sala de espera da vida existem coisas a serem feitas, assim como nós acabamos de ver. Em cada sala de espera tem algo para nós fazermos. Em cada sala de espera tem algo para a gente poder realizar. E aí, em cada assunto da vida da gente, se a gente for olhar, a gente vai encontrar alguma coisa. Mas eu quero falar aqui de uma maneira definitiva, de que você pode fazer em qualquer sala de espera. Enfim, coisas essenciais para você fazer em qualquer sala de espera da vida. Coisas para você fazer enquanto você espera, independente do lugar que você esteja, independente do que você esteja fazendo, você precisa de fazer essas coisas aqui. Seja o que for, o que fazer na sala de espera. Uma coisa muito importante e que nós não podemos deixar de fazer em uma sala de espera: louvar ao Senhor. Independente da circunstância, Marcos. Independente da circunstância. 1 Tessalonicenses, vamos, a gente já vai trabalhar. 1
1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, somente a parte A. Escute isso, entenda isso. O que fazer na sala de espera? Louvar ao Senhor. Por quê? Porque Ele é digno. Só Ele é digno de todo louvor, independente das circunstâncias. Ele é digno de todo louvor. Então nós temos que louvar ao Senhor. Olha lá, 5:18, a parte A. O que está dizendo? Sejam gratos em quais circunstâncias? Olha aqui comigo. Em quais circunstâncias? Todas as circunstâncias. Então, sejam gratos em todas as circunstâncias. Existe então aqui, enquanto nós esperamos, em meio às crises, nós precisamos de ter o entendimento de sermos gratos, seja qual for a circunstância. Márcio, mas por que louvar ao Senhor? Porque louvar ao Senhor nos deixa conectados com quem realmente Ele é. Existe uma canção do Fernandinho que vai dizer, né, que Ele é Deus Emanuel, ou seja, Deus conosco, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Eu não sei se você consegue entender, mas quando você começa a louvar ao Senhor, que você começa a declarar o que Ele é, você atrai a presença dEle. Mas eu sou habitação do Espírito Santo de Deus, sim. Nós somos habitação do Espírito Santo de Deus, mas nós precisamos de movimentar algo através da nossa fé, para que o Espírito Santo de Deus se movimente em nossas vidas. É necessário, é recíproco. O Espírito Santo está esperando uma ação minha, para que haja uma reação dele. E não interessa a crise, não interessa a luta. Para vencermos em tempos de crise, nós precisamos nos conectar com quem Deus é. Porque o simples fato de Deus ser já é suficiente para nossas vidas, mas muitas vezes nós não conseguimos entender isso. Muitas vezes as crises ofuscam isso. E em meio às crises a gente começa a pensar que Deus, será que Ele é tão poderoso mesmo? Será mesmo que Deus se lembra de mim? Será mesmo? Então o louvor vai fazer com que a sua alma bendiza o nome do Senhor, e vai fazer com que o seu espírito se conecte com o Espírito Santo de Deus que está em você. Nunca perca isso de vista, e essas coisas são fundamentais para que a gente consiga vencer em tempos de crise. Nós somos formados por carne, uma alma e um espírito. E na alma estão as nossas emoções, e a carne não presta para nada, só para atrapalhar a nossa vida. Mas quem se comunica com Deus é o nosso espírito. Por quê? Porque Deus é Espírito. Então quem comunica-se com Deus é o Espírito, seu Espírito se comunicando com o Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos de encher a nossa mente, encher a nossa alma do que Deus é, porque então a nossa alma vai se posicionar de uma forma para alimentar o nosso Espírito, que vai estar entronizado com o Espírito Santo de Deus. Amém? Entenda isso. Então no louvor nós precisamos. Mas o que mais nós precisamos no louvor? Hebreus capítulo 13, versículo 15. Por quê? Eu quero dizer na verdade por que nós precisamos de louvar. Enquanto eu preparava essa palavra hoje, o Espírito Santo de Deus colocou esse texto de Hebreus 13, 15 no meu coração. Olha o que está dizendo ali, ó. Assim, por meio de Jesus, ofereçamos um sacrifício de louvor. Ofereçamos o quê? Um sacrifício de louvor. A quem? A Deus. Olha o que ele vai dizer: o fruto dos lábios que proclamam o seu nome. Em outra tradução vai dizer assim, ó: o fruto dos seus lábios proclama aquele que você crê. Então quando você louva, você está reforçando no reino espiritual de que você crê que Deus é o Todo-Poderoso da sua vida. Aleluia! Então nós precisamos de louvar,
independente da circunstância. Primeiro, porque Ele é digno de louvor, independente da circunstância. Segundo, porque Ele é Deus. Terceiro, porque quando nós fazemos isso, nós estamos confessando mais uma vez, nós estamos confessando novamente que Ele é que é o Senhor das nossas vidas. Essa semana eu fui ali e aconselhar um adolescente de 12 anos. E aí nós conversávamos e vai daqui, vai dali, e ele me fez algumas perguntas, eu fui respondendo para ele, e ele foi ficando muito curioso, e de repente entrou no versículo, na questão de uma mentira. Ele falou: nossa, mas eu sou muito mentiroso. Ele falou para mim, né? Sinceridade. Eu falei: sério, deixa eu te revelar uma coisa. Você sabe que quando você mente, você está professando que você é filho de alguém? Aí ele se assustou. Aí, como assim? Aí eu fui lá em João 8,44, e lá vai dizer que o diabo é mentiroso desde o princípio, e que ele é o pai da mentira. Ele ficou muito assustado. Eu falei: calma, mas não é para você poder assustar, isso é para você ter um entendimento que todas as vezes que você mente, você declara com os seus lábios que você está o quê? Aliado ao pai da mentira. Então é por isso que você está vendo coisas, é por isso que você está ouvindo vozes. Por quê? Você abre uma legalidade para o inimigo ministrar uma desgraça na sua vida. Pastor do céu, você pegou pesado com um menino de 12 anos. É porque a verdade do Evangelho, ele já está na idade de decidir sobre o sim e o não, sobre o certo e o errado. Não posso passar a mão na cabeça dele. E se ele partir amanhã? Não posso ser culpado daquela alma não ter conhecido a verdade. Então nós precisamos de entender isso. Nós precisamos de entender essa situação. Então, ao contrário disso, quando nós abrimos a nossa boca e que nós louvamos ao Senhor, independente das circunstâncias, o que acontece? Nós estamos declarando com os nossos lábios, proclamando aquele que a gente crê. Da mesma forma que age contrário no reino espiritual, age positivamente no reino espiritual do bem. Amém? Vocês estão entendendo, gente? Beleza? Então nós vamos entender isso. Independente das crises, louve ao Senhor. Tem uma canção da Cassiane muito antiga. Eu não vou cantar, porque senão a Cassiane manda me prender. Mas está chorando? Louve. Está sofrendo? Louve. Está doendo? Louve. O seu louvor invade o céu. Nós precisamos de louvar o nome do Senhor. Segunda coisa que nós precisamos fazer, nós precisamos de rasgar o nosso coração diante de Deus. Mas como assim rasgar o coração? Você precisa de orar com verdade diante de Deus. Orar é declarar que você depende e confia integralmente no Senhor. Orar é isso. 1 Tessalonicenses 5,17. Nós tivemos lá pertinho o versículo 18. Existe uma instrução do Senhor para as nossas vidas, e essa instrução é: nunca deixem de orar. Então, independente da crise que nós estivermos passando, nós precisamos de orar. Ora que melhora, ora que resolve, ora que passa, ora, porque a oração é você dizer para Deus: Pai, realmente eu não consigo, Pai, realmente eu não dou conta, Pai, realmente não dá para mim, mas eu acredito que o Senhor pode solucionar, eu acredito que o Senhor pode resolver. Não tem saída a olhos humanos, mas eu acredito que o Senhor é poderoso para poder fazer. Eu acredito que o Senhor é poderoso para fazer vencer em tempos de crise. Então eu estou dizendo lá: nunca deixem de orar. Agora, gente, deixa eu falar um negócio para você. A oração precisa ser uma oração com sinceridade. A oração precisa ser uma oração verdadeira. A oração precisa ser uma oração que sai do fundo da sua alma. Por isso eu falei aqui para você: rasgue o seu coração diante do Senhor. Entenda que você está diante do seu Pai, e diante do Pai você tem liberdade. Não quer dizer que você vai desrespeitar a Deus, falar o que quiser, mas eu vou te dar um exemplo de uma pessoa que rasgou o seu coração diante de Deus.
Jó, capítulo 2, versículo 8. Nós estamos aqui diante de um dos caras que mais sofreu na vida, pode ter certeza. O sofrimento de Jó foi um sofrimento extraordinário. Extraordinário é coisa boa, né? Eu acho, não sei. Mas o sofrimento de Jó foi um sofrimento fora do comum. Olha o que vai dizer o versículo 8. Para você entender o que eu estou dizendo. Para você entender que orar ao Senhor precisa ser com sinceridade. Veja ali. Jó está sentado aonde ele veio as... E ele fazia o quê? Raspava a sua pele com um caco de cerâmica. Jó foi tomado o seu corpo de cima e embaixo com feridas. Jó perdeu os filhos. Jó perdeu os animais. Jó perdeu tudo que tinha. Mas não tinha nem começado a perder tudo ainda. Versículo 9. O que o mulher vai dizer? Jó, você ainda tenta manter a sua integridade, meu filho? Para de bobeira, Jó. Amaldiçoa esse seu Deus e morre. Olha o que a mulher de Jó vai, olha o que a mulher de Jó vai dizer. Porque deixa eu falar um negócio para você. É difícil mesmo passar por crises. É difícil passar por crises. Eu tenho falado muito isso aqui nesse púlpito. Às vezes eu subo aqui no dia de domingo porque eu tenho que subir, mas meu desejo era de não nem vir. Mas eu preciso de vir, porque eu sei que é aqui que eu encontro renovo e refrigério para a minha alma. Eu sei que é na palavra de Deus, que é na comunicação com Deus, que Ele vai restaurar as coisas. Passar por crise é difícil. Só você, para medir o tamanho da crise que você passa. Não dá para a gente julgar a mulher de Jó. Pensa, ela tinha 10 filhos, perdeu todos. Ela tinha conforto, perdeu tudo. Eles tinham bens, perderam tudo. Ela tinha um homem saudável, perdeu tudo. Como julgar a dor dessa mulher? Cada um de nós sabe aonde é a nossa dor. Não dá para medir. Não dá para a gente ter uma comparação entre a minha dor e a sua dor. Mas então a mulher de Jó vai dizer: Jó, amaldiçoa o seu Deus e morra. Em outras palavras, ela está dizendo: Jó, abandona esse seu Deus, meu filho. Isso não é nada não. Abandona essa fé, cai fora. Sai dessa. Para de crer nesse Deus. A oração da mulher de Jó é uma oração sincera. A oração da mulher de Jó é uma oração que sai do fundo da alma. Então deixa eu explicar uma coisa para você. Mas eu posso falar isso? Deus já sabe o que você está pensando, não sei nem o que você falar. Porque eu sei que mesmo que a gente não fale, mas muitas vezes pairam dúvidas na nossa mente sobre quem é Deus. Muitas vezes em tempos de crise pairam os pensamentos da nossa mente em que a gente duvida sobre Deus. Eu não sei se só com vocês aconteceu isso, talvez aconteceu só comigo. Momentos de crise você parar e pensar: mas e Deus? Então entenda isso. Em momentos de crise, rasgue o seu coração. Seja sincero com Deus. Fale para Ele o que você está precisando de falar. Mas qual a consequência disso? Deus é misericordioso, meu querido. Quando você termina de ler a história de Jó, você vai ver que Jó perdeu tudo, menos a mulher. E lá no final da vida de Jó, Deus restitui para ele, mas restitui também para quem? Para ela. Tudo em dobro. Tudo quanto antes Jó possuía, Deus restituiu em dobro. Entende? Por quê? Porque às vezes a gente pode interpretar como uma mulher imatura, como uma mulher que não tem temor a Deus, mas não, ela foi sincera com o Senhor. Pai, não dá mais para mim. Pai, eu não suporto meu marido nessa situação. Ela pode estar querendo dizer isso nessas palavras. Eu já disse isso para Deus um dia. Ô Pai, é o seguinte: ou o Senhor me socorre, ou eu vou terminar de falar para você qual é o resto da minha oração. Graças a Deus Ele teve misericórdia de mim naquele dia e me socorreu naquele momento. E Ele é o mesmo Deus que socorreu Jó e a sua mulher.
Ele é o mesmo Deus que um dia me socorreu. Ele é o mesmo Deus que está esperando você rasgar o seu coração, para que Ele possa, de onde Ele está, abençoar e te fazer vencer esse tempo de crise. Amém? Então entenda isso. Rasgue o seu coração. Fale as suas dores para Deus. Você não vai assustar Deus não, meu querido. Quando Deus te chamou, quando Deus te escolheu, Ele já sabia de todas as suas fraquezas, Ele já sabia de todos os seus pecados, Ele já sabia de todas as suas limitações. Ainda assim, Ele nos escolheu. Quando Deus me chamou para estar aqui à frente dessa igreja, Ele já sabia o quanto eu sou limitado, mas ainda assim Ele confiou em mim a responsabilidade de estar aqui aos domingos ministrando a palavra do Senhor sobre a sua vida. Entende isso? Porque não é simplesmente pelo que eu faço, pelo que eu deixo de fazer, mas é sobre o propósito superior de Deus em todas as coisas. Mas Deus já sabe. Mas por que Ele quer que você fale? Porque quando eu falo, eu expresso o que eu estou sentindo. E Deus é um Deus de relacionamento. E Deus está esperando que a gente se expresse. Deus está esperando que a gente fale. Então nós precisamos de orar, falar para Deus. Mas nós precisamos também de ouvir. 2 Timóteo 3:16. Nós precisamos também de ouvir. Ouvir o quê? Ouvir as verdades da palavra. Porque às vezes só a gente está falando para Deus, mas em alguns momentos a gente não está ouvindo Deus falar. E quando a gente não ouve Deus falar, é mais difícil vencer em tempos de crise. Então, a prática da leitura da palavra precisa ser um hábito constante nas nossas vidas. Por quê? Porque toda a escritura, está escrito lá, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é o quê? O que é verdadeiro. E para que mais? E para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Ela faz o quê? Nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Então, para vencer em tempos de crise, nós vamos rasgar o nosso coração para o Senhor, falar, mas nós precisamos também de abrir os nossos ouvidos espirituais para ver o que Ele está falando. Só assim dá para vencer em tempos de crise. E aí, nós precisamos entender que nós precisamos não somente ouvir Deus falar, mas precisamos de praticar o que Ele fala. 2 Timóteo, capítulo 2 de Tiago, a partir do versículo 21. Tiago 1, a partir do versículo 21. Escute isso, nós vamos caminhar para a parte final. Portanto, eu estou ainda, versículo 1, Tiago 1, 21. Portanto, removam toda impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração. Qual palavra? A palavra de Deus. Por quê? Pois ela tem poder para te salvar. Entende o quanto é importante você aceitar a palavra e crer na palavra e praticar a palavra? Porque quem tem poder para nos salvar é essa palavra. Então, pois ela tem poder para salvá-los. Não se limitem, 22, Josiel. Não se limitem, porém, ao quê? A ouvir a palavra. Ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. 23. Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, será como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Já parou para imaginar? Vou no espelho, deixa eu ver aqui. Aí, eu acho que nunca aconteceu isso. Aí você volta, nossa, será como que eu sou? Não tem isso. Você pode até ficar em dúvida se estou mostrando a careca ou não. Hoje nem sei se estou mostrando, né? Se você tampar direitinho aqui. Mas o certo é que todo mundo sabe como que é a aparência. Agora, versículo 25. Se, contudo,
observarem a lei perfeita que os liberta, a lei é o que? A palavra. Perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouvirem, vocês serão o quê? Felizes no que fizerem. Ei, a palavra de Deus é simples demais, meu querido. A palavra de Deus é muito simples. Eu não estou falando que ser parecido com Jesus é fácil, mas a palavra de Jesus é simples demais. Nossa, o que fazer para ser feliz? Colocar em prática a palavra de Deus. Márcio, é fácil? Não, é difícil, mas nós precisamos de insistir, porque só assim a gente vai conseguir vencer em tempos de crise. Só assim a gente vai conseguir ser feliz de verdade. 3, e a última, para a gente poder fechar. Como esperar? Então nós vimos aqui como esperar. Nós precisamos de louvar ao Senhor. Nós precisamos de rasgar o nosso coração. E aí você pode anotar aí na sua mente, rasgar os seus ouvidos também, para que Deus fale verdadeiramente a você. Mas nós precisamos, eu vou insistir nisso, manter os nossos olhos fixos em Cristo. Aleluia. Manter os nossos olhos fixos em Cristo. Vou dizer algo para você. Eu gosto muito de falar isso. Todas as vezes que nós depositarmos a nossa esperança em coisas transitórias, a gente vai se frustrar. Todas as vezes que a gente depositar a nossa esperança em coisas da terra, a gente vai se frustrar. Todas as vezes. Por quê? Porque tudo aqui nesse mundo é caído. Tudo aqui desse mundo está sob a influência do mal. Então tudo vai falhar. Mas quando nós mantemos os nossos olhos fixos em Cristo, 1 Coríntios 4, versículo 8, quero ler esses versículos com você e nós já vamos concluir. Nós vamos ler até o versículo 16, Josiel. Entende isso, meus queridos? Nós só temos um culto por semana. Então esse culto tem que ser um culto de inspiração, tem que ser um culto de alegria, de renovo, mas tem que ser um culto de ensino também. Porque é a palavra de Deus que vai nos fazer vencer. Não é uma frase de efeito que eu disser aqui para você. É a palavra de Deus que nos salva. Nós acabamos de ver isso. Então entenda algo. 1 Coríntios 4, a partir do versículo 8. Olha só. Manter os nossos olhos fixos em Cristo. Por quê? Vocês 4, 8, 16. 19. 4, 9. 2 Coríntios 4, versículo 8, faz favor. Segundo, acho que não está errado. 2 Coríntios 4, a partir do versículo 8. Veja só. Vamos ler a palavra de Deus. Isso, 2 Coríntios 4, versículo 8. Veja só. Olha o que a palavra de Deus vai nos dizer. Márcio, quem está falando isso aí? Quem está falando isso aqui é Paulo. E aí, se você ler em 1 Coríntios ou aqui em 2 Coríntios, você vai ver quais foram os sofrimentos que Paulo sofreu. Ele sofreu e muito pela causa do Evangelho. Ele tem, qual que é a palavra? Ele tem know-how, ele tem credibilidade para falar isso aqui. Aleluia, Senhor. Olha o que ele vai dizer. De todos os lados, quem sabe pode parecer com a sua vida. De todos os lados, somos pressionados. Pelo quê? Por aflições, mas não somos esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não somos abandonados, porque Deus continua no controle de tudo. Então é difícil, mas nós estamos aqui. Versículo 10, versículo 9 ainda. Somos derrubados, mas não destruídos. Versículo 10. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste aonde? No nosso corpo. Por isso eu estou o tempo inteiro insistindo para a gente poder ser parecido com Jesus. Então a gente é pressionado, sofre, luta, apanha, mas nós continuamos de pé. Por quê? Porque tem um entendimento que mesmo no sofrimento, a vida de Jesus vai ser manifestada através da minha vida. Versículo 11. Sim, vivemos sob constante perigo de
morte. Vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste no nosso corpo mortal. 12. Assim, enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida para vocês. Continuamos a pregar porque temos o mesmo tipo de fé mencionado nas Escrituras. Crie em Deus, por isso falei. 14. Sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Ele e nos apresentará a Ele junto com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, e à medida que a graça alcançar mais pessoas, haverá muitas ações de graças, e Deus receberá cada vez mais com alegria. Entende? Existe algo acontecendo no reino espiritual e na terra ao mesmo tempo, e nós estamos aqui. Não adianta você pensar que está aqui por outro propósito, mas nós somos e nós estamos aqui para glorificar o nome de Deus, e é isso que importa para Deus. É isso que importa para Deus, que a minha vida glorifique o Pai. Versículo 16. Por isso, agora para a gente fechar, por isso nunca desistimos, ainda que nosso exterior esteja morrendo. Eu não estou mais aguentando, não está dando mais, eu não consigo. Ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Isso acontece se nós tivermos com os nossos olhos fixos em Cristo. Pois estas aflições pequenas e momentâneas, é o apóstolo Paulo dizendo, depois resolve lá no céu. Pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais do que todas as angústias, e essa glória durará para sempre. Não sei se você consegue compreender isso. Tudo que a gente está passando, todos os sofrimentos que nós estamos passando, não pode ser comparado com aquilo que Deus nos reservou para aqueles que o amam. Aleluia! Manter os nossos olhos fixos em Cristo nos fará vencer em tempos de crise. Versículo 18. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver, transitório. Em vez disso, fixamos nosso olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não vemos durará para sempre. Existem promessas extraordinárias de Deus liberadas sobre as nossas vidas. Não adianta, você sempre vai me ouvir falar sobre isso. Não adianta eu te iludir aqui no púlpito. Não adianta eu contar uma história para você. Não adianta eu usar uma frase de efeito para você. Na segunda-feira, se acontecer diferente, você vai falar assim: nossa, o pastor falou lá e não aconteceu, né? É muito sério isso. É muito sério isso. Nem que a gente continue só aqui com esse espaço pequeno, mas quem vir vai ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque é a palavra de Deus que tem poder para te fazer vencer em tempos de crise. Aleluia! É só a palavra de Deus. Aleluia! Eu queria te convidar para você ficar de pé. Mas não apenas fique de pé porque eu estou pedindo,